Amém? Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Deus. A minha voz já está indo embora, por causa que o louvor forçou demais de mim hoje. Glória a Deus pela vida de vocês, pelas canções que foram entoadas essa noite, por todo o decorrer desse culto, né? Que Deus continue nesse momento sendo glorificado nas nossas vidas. Amém? Então, peço que desde já você abra sua Bíblia em Lucas 15, onde já foi lido essa noite. Lucas, o capítulo 15, se você trouxe sua Bíblia, você já vai abrindo. Se você não trouxe, Gabriel, meu parceiro de pregações, vai me ajudar aqui, colocando. Amém? Lucas, o capítulo 15. A gente vai fazer a leitura do verso 1 até o verso 32. Todos encontraram, né? Amém. Diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles? E come com eles não é uma pergunta, é uma afirmação. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhos e dizendo: alegrei-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio para aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campos a aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecendo dele, correu, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestindo, põe um anel no dedo e sandália nos seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai:
há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho, esse teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Peço que você feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Deus amado e Pai Santo, Deus, como somos gratos ao Senhor por ter nos conduzido, Deus, até esse lugar, para orar ao Senhor, para louvar o Senhor e para receber do Senhor a Tua palavra, Deus. Então eu te peço que nesse momento, Deus, o Senhor encontre os nossos corações como um terreno fértil, disposto a receber a santa semente, Deus, que vai ser germinada nesse terreno e dará frutos. Te peço que o Senhor seja comigo, Deus, me conduza através do Teu Espírito Santo para falar ao coração da Tua igreja. É assim que eu te oro em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E um tema, que eu trago aqui para a minha ministração são os dois perdidos. Durante o seu ministério na terra, Jesus costumava pregar por parábolas, que são histórias ilustrativas com o intuito de transmitir alguma verdade. Então, vai ser muito comum você ver nos evangelhos Jesus pregar por parábolas. Era uma maneira mais didática, mais prática, de ele transmitir alguma verdade, e quando você ouvir ou ver uma parábola, isso já é uma dica, sempre procure identificar quem são os personagens principais. Que identificando os personagens principais, consequentemente, você vai conseguir compreender o que Jesus está querendo falar por trás da parábola. Aqui a gente vai ver alguns deles, E certamente essa parábola do filho pródigo, que está aqui relatada do versículo 11 até o versículo 32, é uma das mais conhecidas pelo público geral, seja ele cristão ou não. Então, muitas pessoas já ouviram sobre essa parábola do filho pródigo, seja ela cristão ou não. E hoje em dia tem muitas músicas que são compostas baseado nessa passagem. Então, é uma passagem muito bem falada, muito falada. E para entender a parábola do filho pródigo, é necessário conhecer as outras duas parábolas anteriores, porque elas estão conectadas. Então, se você perceber e acompanhar comigo o versículo 11 do capítulo 15, o início dele tem a seguinte fala: continuou. Ou seja, você continua uma coisa que você já estava fazendo. Então, essa passagem do filho pródigo está conectada com a passagem anterior, que é da dracma perdida. E se você olhar também, no início do versículo 8, ele vai dizer, ou qual é a mulher, ou seja, ele faz como se fosse uma adjeção, ou isso ou aquilo, ou preto ou branco. Então, ele está acrescentando. Eu lhe expliquei isso aqui, ou deixa eu lhe explicar de outra maneira. Então, ele está conectando a parábola da dracma perdida com a parábola anterior, que é a parábola da ovelha perdida. Mas eu e você pode se perguntar por qual motivo Jesus propôs essas três parábolas, Por que ele fez dessa maneira? E encontramos as respostas nos versos 1 e 2, que nos diz o seguinte: aproximando de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E os fariseus, irmãos, e os escribas se incomodavam com o fato de Jesus compartilhar da mesa com publicanos e pecadores. Isso porque os publicanos eram cobradores de impostos a serviço de Roma, ou seja, eram responsáveis por tirar dinheiro do povo. E não só isso, mas eles costumavam a cobrar a mais do que era devido para que assim pudessem ficar com o dinheiro. Então, você e eu, quando aparece um imposto novo, uma conta nova, ninguém gosta, de ter um gasto a mais. E, consequentemente, esses
publicanos, ele eram justamente pessoas em tese odiadas, porque eles eram responsáveis por tirar dinheiro do povo. E ninguém gosta que leve o seu dinheiro, né? E eles eram esse tipo de pessoas. E, além disso, eles não só faziam isso aqui, né? Eles cobravam a mais. Ou seja, por exemplo, se eu tinha que pagar R$ 50 de imposto, ele colocava R$ 20 a mais, eu pagava 70. Então, ele dava R$ 50 a Roma, né, a César, e R$ 20 ele entucava um bolso para poder enriquecer a custa dos outros. Então, um publicano era uma pessoa muito odiada. Por sinal, Mateus, ele era um cobrador de imposto, né? De impostos. Então, ele não era uma pessoa muito bem vista. Já os pecadores eram pessoas imorais que viviam de maneira contrária à lei. Os fariseus não se associavam com esse tipo de pessoas, muito menos lhe ensinavam a lei. Por isso é que eles se incomodaram com o fato de Jesus, o Messias, estar compartilhando da mesa com pessoas desse nível. Então, você vai perceber que no versículo 2, ele vai falar o seguinte, no finalzinho: esse recebe pecadores e come com eles. Né? E o fato aqui de comer não é simplesmente como eu e você, que, por exemplo, chega numa praça de alimentação no shopping, está as mesas tudo lotadas, e você vê uma mesa que tem uma pessoa sentada, mas tem uma cadeira vaga. Aí você pega seu pratinho, senta lá, pede licença: opa, posso sentar aqui na mesa? Pode. Senta ali, come sua comida e vai-se embora. Não. Nessa época, o fato de você comer com a pessoa, você sentar numa mesa com a pessoa, queria dizer que você estava tendo comunhão com essa pessoa, você estava compartilhando da mesa com aquela pessoa. Então, você tem algum tipo de vínculo, você estava tendo ali algum tipo de vínculo. Então, o fato de Jesus sentar com pecadores e publicanos trouxe indignação ao coração dos fariseus, porque eles diziam o seguinte: poxa, esse é o Messias, esse é o judeu, esse é judeu, por que ele está se juntando com essas pessoas? Já que a lei farisaica dizia que você não podia se juntar com pecadores, nem falar com eles, nem muito menos ensinar. E Jesus estava ali comendo com eles e ensinando coisas do reino para aquelas pessoas. Né? E isso causou essa grande indignação no coração desses escribas e fariseus. E outra coisa que eu preciso que você fixe na sua mente é que Jesus estava dentro de uma casa. Então, imagine aí, coloque sua cabeça para pensar. Jesus está dentro de uma casa, comendo com pecadores, né, e publicanos, e os fariseus e os escribas, vendo aquele multidão de gente ali por perto, vai olhar e, quando vê de fora da casa, vê que Jesus está com pecadores. Então, a cena que o Evangelho de Lucas está mostrando é justamente essa, e grave isso bem na sua mente. E, em resposta à crítica, Jesus propõe aqui 3 parábolas, que foi a que nós lemos. E do verso 3 ao 7, ele propõe a primeira. Então, lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Né? E o homem citado aqui, né, no versículo 4, é um funcionário contratado por um fazendeiro ou pastor para cuidar das ovelhas. Essa pessoa era responsável por cuidar do rebanho, provendo alimento e água para o rebanho. Então, eu quero que você também coloque sua cabecinha para pensar. Aqui, nessa época, os fazendeiros tinham muitos afazeres. Então, para cuidar do rebanho, o que é que ele fazia? Ele contratava uma pessoa terceirizada. Então, essa pessoa, ela era responsável por cuidar do rebanho, levar o rebanho para pastar, para beber água, e quando dava a noite, eles voltavam
com esse rebanho para dentro do aprisco e deixava o rebanho lá. Então, esse homem citado aqui, ele era nada mais, nada menos que um funcionário. Em João capítulo 10, vai relatar um pouco sobre essa função, né? Se eu não me engano, vai dizer que o mercenário ele não se preocupa com a ovelha, né? Vindo o lobo, ele vai-se embora. Por quê? Porque o mercenário, as ovelhas não pertencem ao mercenário, mas ele estava ali só com a responsabilidade de cuidar dessas ovelhas, né? Então, essa pessoa, esse homem, ele era responsável por as ovelhas. Não só isso, era de extrema importância que nenhuma das ovelhas se perdessem, pois se isso acontecesse, ele teria que pagar o valor da ovelha e era demitido do seu emprego. Então, tinha um problema. Nessa ida e vinda dele levar as ovelhas para a pastagem e voltar, poderia ocorrer de alguma das ovelhas se perder pelo meio do caminho. Então, se isso acontecesse, se alguma dessas ovelhas se perdessem, esse homem poderia perder o emprego, que certamente perderia o seu emprego, e, consequentemente, teria que pagar o valor daquela ovelha, né? Porque aquela ovelha era importante para o rebanho e para o dono dela. Então, ele não poderia, de maneira nenhuma, perder essa ovelha, em hipótese alguma. Ela era muito importante para ele. Por isso que, ao encontrar a ovelha que estava perdida, ele a coloca sobre os ombros e, cheio de alegria, reúne seus amigos e vizinhos para comemorar. Então, quando ele perde a ovelha, ele deixa as 99 lá e vai em busca da que está perdida. E achando a perdida, seja ela ferida ou não, ele coloca ela sobre os ombros, né? E a figura que ele traz justamente essa, pegando nas patas traseiras e nas patas dianteiras, coloca aqui por cima do ombro e vem sorridente, feliz, porque achou a ovelha que ele havia perdido. E os amigos ali, ele reúne aqueles amigos para comemorar, né? Porque os amigos vão ficar felizes. Afinal de contas, o homem não vai perder dinheiro e não vai perder o emprego. Então, ele se reúne todos e comemora, porque achou a ovelha perdida. E prosseguindo, ele vai já continuar também no versículo de 8 ao 10, com a segunda parábola, nos dizendo o seguinte: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrei-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Né? E para você também entender o que Jesus está querendo falar aqui através dessa passagem, provavelmente essa mulher citada no versículo 8 era uma viúva. Né? E acontece que quando as mulheres dessa época se casavam, o pai lhes dava uma quantia em dinheiro. Então, o que acontece é mais ou menos o seguinte: os casamentos antigamente, eles eram um casamento como se fosse comprado. Por exemplo, pastor Sérgio tem uma filha e tem um rapaz que se interessou pela filha do pastor Sérgio, então ele vinha e pagava 10 mil reais pela filha do pastor Sérgio. Então, aquela filha ficava comprometida para aquele homem que pagou aquele dinheiro. Quando chegava a determinada idade, aquela filha saía de casa, se casava com o homem e ia embora da casa do seu pai. O seu pai pega uma parte daquele dinheiro, entrega para a sua filha, né, para ela levar junto com o seu marido, né, ficar para ela. E se caso o marido falecesse, tal mulher ela ia ter pelo menos 3 opções. A primeira é voltar para a casa dos seus pais. Então, ela voltava para a casa dos pais, se o marido falecesse, e ali ficava aguardando vir outro remidor, vir outra pessoa que pagasse por ela novamente e levasse ela como esposa, né, casasse com ela. A segunda era se prostituir. Né? Ela tinha a segunda opção, que era de se prostituir e tentar sobreviver com o dinheiro que ela recebia da prostituição, já que ela não tinha mais um marido. E a última opção era viver com o valor que o seu pai lhe deu quando se casou. Então, esse valor que o pai dá para a filha quando ela se casa era o valor que ela poderia viver no decorrer dos dias, quando o marido morresse, caso ela optasse por não voltar para casa nem ir para esse outro meio. Né? E uma dracma equivalia a um dia de trabalho. Na época, isso era uma fortuna. E por esse motivo é que ela acende a candeia, procura a dracma de maneira diligente, ou seja, com cuidado, atenção e esforço. Então perceba que quando ela perde essa dracma, o versículo 8 diz que ela acende a candeia,
e começa a varrer a casa para procurar de maneira diligentemente até encontrá-la. Por que ela acende a candeia? Porque naquela época as casas não tinham muitas janelas, muitas portas, e o chão era de barro. Então o que acontecia? Elas tinham que acender a candeia para poder ver e começava a varrer para ver se debaixo daquela areia, daquele barro que estava ali, ela conseguiria achar aquela dracma, porque ela tinha uma grande importância para ela, né? E justamente por conta disso ela faz isso com diligente. E quando ela encontra, o que é que ela faz? Ela faz a mesma coisa que o homem faz. Ela reúne suas amigas e festejam em comemora, porque Deus a livrou de padecer. Então, quando ela encontrou a dracma, as amigas tinham motivo de se alegrar. Olha o livramento que Deus deu para essa mulher. Ela não vai precisar se prostituir, ela não vai precisar voltar para a casa do pai. Ela tem uma dracma, a dracma que ela necessitava para continuar a sua vida. Mas Jesus, ele não para por aí. Ele chega na passagem cujo nós muito conhecemos, que é a passagem do filho pródigo. E o versículo 11 e 12, ele continua. Certo homem que tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Só até o versículo 12. E Jesus conta agora a última parábola, onde encontramos um homem que tinha 2 filhos. E o mais novo pede a sua parte da herança ao seu pai. E a herança só era repartida quando o pai morria. Com isso, ao pedir a sua parte da herança, o filho mais novo estava se rebelando contra o seu pai e desejando a sua morte. Então, quando o filho chegou aqui para o seu pai, no versículo 12, o filho mais moço diz: Pai, dá-me da parte dos meus bens que me cabe. Mais ou menos, parafraseando, ele estava dizendo o seguinte: Pai, eu quero que você morra. Porque todos nós somos um pouco mais familiares desse contexto. A herança só é repartida quando a pessoa morre. Não tem sentido de dividir a herança com os filhos se você ainda está em vida. Geralmente os pais, os patriarcas, eles constroem aquele império, constroem aquela herança, e quando morre aquela herança é ficado um testamento, né? E nesse testamento vai dividindo, filho tal porcentagem, por aí vai. Então, a partir do momento que o filho mais novo chega para o pai e pede para que ele reparta a herança, ele está desejando nada mais, nada menos que a morte do pai. Ele está olhando para o pai e diga: Pai, eu quero que você morra. Eu não tenho mais prazer em estar aqui. Eu quero a minha parte da herança. Entretanto, por mais que não fosse uma prática comum, né, para a época, era possível que fazer a repartição dos bens com o pai ainda em vida. A primeira possibilidade era a seguinte: o filho recebia terras, né, do pai, porém ia vender ela, porém o comprador só podia usufruir dessas terras quando o pai morresse. Então era o seguinte: o pai dizia: ó, tal hectare de terra é seu, você pode vender. Entretanto, o dono desses hectares de terra só vai possuir essas terras no dia que eu morrer. Então o cara ia lá, vendia essas terras para essa pessoa, a pessoa não possuía, mas pagava o dinheiro a esse rapaz que ele estava comprando. E quando o pai dele morresse, ele ia lá e poderia usufruir da terra. E a segunda maneira era o fato de os pais ali geralmente dar os animais, né, dar vários animais, cabeça de gados, cabras, ovelhas e por aí vai. E o filho pegava esses animais, ia até o mercado, vendia esses animais no mercado e assim ficava com o dinheiro para poder usar. Então ele convertia os animais em dinheiro. Então era, no mínimo, essas duas possibilidades de um filho usufruir da herança do pai quando ele estava vivo. E Jesus prossegue no versículo de 13 a 16. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de maneira dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
o filho que pediu a sua parte e foi embora da sua casa, passou a viver de maneira dissoluta, ou seja, de forma libertina, devassa, sem restrições ou padrões morais e éticos. Ou seja, ele pegou aquele dinheiro que ele conseguiu converter e gastou de maneira totalmente dissoluta. Talvez com bebedeira, talvez com festa. O irmão mais velho vai dizer futuramente que ele usou também com prostitutas. E ele viveu, né? Ele gastou toda a sua vida de maneira dissoluta, sem se preocupar com a ética, com moralidade, que nada. O que dava na cabeça dele, ele ia lá e fazia. Ele viveu o hoje, sem se preocupar nas consequências que isso poderia lhe trazer. E é isso que a sociedade procura nos incentivar atualmente. Não é isso que a sociedade procura nos incentivar? Não, viver na igreja é coisa de pessoas caretas, né? Vá para o mundo, vá para a festa, aproveite as festas, vá viajar, aproveite a vida, conheça várias pessoas, tenha vários experimentos de relações e por aí vai. Então, o mundo, hoje em dia, ele prega essa mesma coisa, que você deve viver de maneira dissoluta, de maneira que você não deve prestar satisfação a ninguém. Afinal, você é livre. Então, viva essa liberdade que você tem, né? Então, o mundo, atualmente, ele nos incentiva, tanto jovens como velhos, a viverem dessa maneira, sem padrão. Olha, se o seu casamento não está dando certo, simples, só deixar a sua esposa e arranjar outra. Ou melhor, não precisa nem deixar, é só você ter um amante. Ou vamos fazer outra coisa? Relacionamento aberto. Tantas coisas que o mundo tem oferecido para que as pessoas venham viver de maneira dissoluta. O problema é que o pecado nos promete uma liberdade, que na verdade se torna em uma escravidão. O pecado vem com essa promessa de viver livre, mas quando você vai ver, você está escravizado no pecado. Além de escravizar, o pecado ele lhe humilha. Para os judeus, os porcos eram animais imundos. Nenhum judeu aceitaria trabalhar cuidando de porcos. Mas o que Jesus relata é que a situação era bem pior, pois esse homem desejava comer da comida dos porcos. Então, você percebe aqui, né, a partir do versículo 13, né, que eu li, passaram muitos anos, filho mais moço, ajuntando partiu e viveu de maneira dissolutamente, ou seja, ele viveu hoje, como a sociedade prega. Depois de ter consumido tudo, sobreveio uma grande fome. E eu acredito que alguns dos irmãos sabem, mas se não souber eu vou relatar. Naquela época, a agropecuária, o agronegócio era de extrema importância. Era um das fontes maiores de renda. Então, quando estava passando um momento difícil, de seca, as pessoas passavam fome e o comércio não andava. Então, esse filho pródigo, ele começa a passar essa necessidade, mas ele não reconhece o seu erro. Ele tenta dar um jeitinho. E o que é que ele faz? Está no versículo 15. Então, ele foi e se agregou um dos cidadãos da terra, e este mandou para cuidar dos campos e guardar porcos. Então, ele não reconhece seu erro e procura dar um jeito. Digo, não posso voltar para a casa do meu pai. Então, vou dar um jeito de sobreviver. Qual é o jeito de sobreviver? Cuidando de porcos. E como falei, os porcos eram animais imundos, de acordo com a lei. Mas não só isso. O versículo 16 ele diz, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O que dá a entender é que ele se propôs a trabalhar para aquela pessoa, mas em vez da pessoa manter as necessidades dele, ele passou fome. A pessoa não dava nada para ele, ou seja, ele foi meio que escravizado. E aí ele sentia desejo de comer das alfarrobas dos porcos, né? Em outras linguagens, para trazer para o contexto de hoje, da lavagem dos porcos, né? E isso era uma coisa muito imunda. Já era imundo comer da carne do porco, se associar com o porco. Imagina comer da comida que o porco comia. É uma coisa muito depravada. E é isso que o pecado faz com a gente. Ele nos humilha. Além de nos escravizar, ele nos humilha até o último. Ou você acha legal aquelas pessoas que saem aí para beber e voltam para casa bêbadas, né, e mijam na roupa. Tinha um tio que ele abria a gaveta e mijava dentro da gaveta, se vomitava e via outras coisas. Então, o pecado, ele lhe humilha. Ele lhe escraviza, ele lhe humilha até o último.
E Jesus prossegue na sua parábola, versículo do 17 ao 19, ele diz: Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Né? E o filho pródigo, ele caiu em si e compreendeu que o seu pecado não foi primeiramente contra o seu pai, mas primeiramente contra Deus. Por isso que ele diz aqui no versículo 18, né? Pai, pequei contra o céu, ou seja, pequei primeiramente contra Deus e pequei contra ti. Porque, como o salmista Davi fala, né? Nosso pecado sempre, em primeira instância, é contra Deus. Não se preocupe, você nunca peca só contra outra pessoa, mas você está pecando primeiramente contra Deus. Você não ofende as pessoas, você está ofendendo a Deus. E com um gesto de humildade, ele resolve pedir perdão ao seu pai. E que, se possível, ele lhe tratasse não mais como filho, mas como um servo. É como ele continua aqui no versículo 19. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, ele não queria o perdão do pai para que o pai o aceitasse novamente como filho, porque ele sabia que ele errou com o pai, ele pecou contra o pai. Mas ele se mantém aqui agora no estado de humildade e pede para que seja servo, que pelo menos trabalhe para o seu pai para que ele possa ter do alimento necessário para sobreviver. E o versículo do 20 ao 24, a gente tem uma das passagens mais maravilhosas da Bíblia, que diz o seguinte: E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido, grave sair, dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. E, irmãos, de acordo com as tradições da época, quando um filho tem essa atitude de se rebelar contra o pai e pedir a sua herança, né, ele tinha violado, né, uma lei. E quando ele voltasse para casa, se é que esse filho voltasse para casa, os empregados do pai e as pessoas que estavam ao redor deveriam apedrejá-lo. Então imaginem a cena: uma casa num lugar alto, um caminho que dá até aquela casa e o pai de lá de cima, os funcionários trabalhando embaixo, e o filho vem em direção à casa. E se os funcionários reconhecessem que era o filho, o correto era cada um procurar pedra, pau e descer o cacete até o cara morrer. Então, você percebe que a Bíblia é fantástica e no versículo 20 diz assim: Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e compadecido dele. Né? Então, o pai vê o filho de longe, corre, beija e o abraça. E o beijo que ele dá aqui, o abraçar e beijar, significa conceder perdão. Então, quando o pai corre para que antes dos funcionários cheguem no filho e o abraça e beija, ele está mostrando para aqueles funcionários dizendo o seguinte: eu estou perdoando o meu filho. Agora você percebeu uma coisa? O filho ainda não falou nada. Percebeu? O filho está vindo para casa, ele não disse: pai, me perdoa, não. O pai vê o filho vindo para casa, ele vai diretamente até o seu filho, e antes dele falar uma só palavra, o pai o perdoa. O pai reconhece que o filho necessitava de um perdão. E ao confessar o seu pecado, que ele confessa no versículo 21, o pai não trata o filho como servo, pois os servos não usavam sandálias, mas ele lhe concede restauração e comemora, pois o seu filho agora estava vivo. É quando ele fala aqui no versículo 21, né, que diz: pequei, já não sou digno de ser chamado teu filho. E no versículo 22,
Ele diz, porém, aos servos, trazei depressa a melhor roupa, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos seus pés. Ou seja, os servos, eles não usavam sandália, só quem usava sandália eram os filhos ou alguém da parentela. Então, ele perdoa o filho e ele restaura o filho, né? O fato dele dar o anel, botar um anel no dedo, ele estava trazendo ali honra para o filho. Ele estava honrando aquele filho que o desonrou. Olha que coisa interessante, né? O filho saiu de casa desonrando o pai. O filho volta para casa, o pai honra o filho, né? Que pai amoroso, que pai misericordioso. Ele também fica enfático outra questão que ele comemora, porque o filho reviveu, né, no versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu. E quando nós estamos no pecado, estamos escravos do pecado, nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos. Sim, verdadeiramente, aquele filho, por mais que estivesse vivo, ele estava morto, não tinha vida nenhuma. Né? A sociedade vive assim, né? Acha que está vivo, tem nome de que vives, como diz Apocalipse, mas estás morto, né? Está morto, não tem vida longe do Pai, não tem vida longe de Deus. Mas aí a gente termina aqui no versículo 24, né? Final feliz, filho pródigo foi embora, voltou para casa, o pai concedeu perdão, tudo bem, né? Não é aí que encerra a parábola? Não. Tem mais um pouquinho para frente. Versículo 25 diz o seguinte: ora, o filho mais velho estivera no campo, quando voltava ou aproximava-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai, grave sair, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrarmos com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E quando um filho, tem outro fato interessante aqui, quando um filho judeu se recusava a participar da festa que um pai dava, ele deveria ser mandado embora. Entretanto, da mesma maneira que o pai foi ao encontro do filho mais novo, ele sai e vai ao encontro do filho mais velho. Ou seja, a lei dizia o seguinte: se o filho não quer participar da festa que o patriarca, que o pai dele está dando, ele deve ser expulso de casa. Mas qual foi a atitude que o pai teve? No versículo 28, diz o seguinte, que o filho se indignou, não quis participar, e diz o seguinte: saindo, porém, o pai procurava conciliar. Ou seja, o pai tomou a atitude de ir até o filho, aquele que ficou em casa, e não queria participar, né, da festa com o seu irmão mais novo, e concede também perdão, a procura de conceder perdão àquele filho que também se rebelou contra o pai. Na verdade, o filho mais velho, ele não tinha noção da sua real situação, pois ao aceitar a sua parte da herança, ele também se rebelou contra o pai. A gente muitas vezes vem falando sobre essa passagem do filho pródigo, mas muitas vezes a gente não vê falar muito sobre o filho mais velho. Perceba que no versículo 12, diz o seguinte: o filho mais moço disse, dá a minha parte, né, que me cabe, e na parte B ele diz, ele lhes, ou seja, plural, tanto para o filho mais novo, quanto para o filho mais velho, ele repartiu os seus haveres. Então, o filho mais velho, ao aceitar a herança do pai, ele estava falando a mesma coisa que o filho mais novo, sendo que ele não abriu a boca. Ele estava dizendo: eu quero que você morra também. Mas ele, infelizmente, ele não tinha o real sentido daquilo que ele vivia, né? Ele não tinha caído em si como o filho mais novo. Ele vivia dentro da casa do pai, rebelado contra o pai. E é interessante aqui
os irmãos acompanham comigo no versículo 31 e 32, diz o seguinte, respondeu-lhe o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Deixa eu parafrasear, meu filho, tu pedisse da herança, em vez de tu ir embora, tu continuasse dentro da minha casa, usufruindo dos meus bens. E eu mesmo assim, esse tempo todo que tu está dentro da minha casa, eu não falei nada com você, eu estou te perdoando. Eu não estou tratando você da maneira que você deveria. Ou seja, o filho mais velho, ele não tinha essa noção do pecado. E muitas das vezes são as pessoas aí no mundo. Elas vivem no mundo, passam pelas coisas do mundo, mas está tudo bem. Por que está tudo bem? As coisas estão caminhando tudo normal, eu tenho uma família abençoada, tenho emprego, tenho carro, vou para a festa todo final de semana, está tudo bem. Mas não reconhece o seu real estado, que é de pecado contra Deus, que é estado de pecando contra Deus. Então, esse filho mais velho, ele não reconhecia que estava perdido. O filho mais novo, sim, reconheceu que estava perdido e precisava do perdão do seu pai. E Jesus termina a parábola convidando os fariseus a se alegrarem com a salvação do perdido. Se você estava atento no início da ministração, eu falei que essa passagem se passou dentro de uma casa. Então, deixa eu ilustrar. É mais ou menos como os fariseus falassem ali com Jesus e vamos supor que Jesus se levantou e foi até aqueles fariseus e começou a contar aquelas parábolas. Como ele chegasse até a porta e dissesse, eu vou lhe contar uma parábola. E contando aquela parábola, ele conta, e chega nessa parte do filho pródigo. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, meu filho, fariseu, entra e participa da festa. Então, Jesus, ele reconhecia que aqueles fariseus precisavam também de perdão, precisavam se arrepender e participar. E o mais fantástico ainda das Escrituras é que no capítulo 14, se você for ler depois na sua casa, você vai ver que Jesus está falando de parábolas de grande banquete, de convidar pessoas para se assentar à mesa junto com ele. Então ele continua falando para os fariseus, eu estou convidando vocês a participar da mesa. Vocês estão em pecados, vocês estão mortos. Vocês precisam do meu perdão e da comunhão comigo. E o que é que isso quer trazer para a nossa vida? O que é que esses versículos tão conhecidos trazem de ensinamento para nós? Primeiramente, Jesus nos mostra que, nessas três parábolas, que tem dois tipos de pessoas. Aqui estão perdidas fora do ambiente da igreja, parafraseando, e as que estão perdidas dentro do ambiente da igreja. Existem pessoas no mundo que estão perdidas. Se você perceber, a parábola da ovelha perdida, ela está perdida dentro do aprisco ou fora do aprisco? Fora do aprisco. Ele deixa as 99 lá no aprisco e vai buscar a que está perdida fora. A parábola da dracma perdida, ela está perdida fora de casa ou dentro de casa? Dentro de casa. Então, a dracma está perdida dentro e fora, ou seja, um perdido fora e um perdido dentro. E se você perceber a parábola do filho pródigo, dos dois filhos, o filho pródigo e o mais velho, você vai perceber que um está perdido fora de casa, enquanto o outro estava perdido dentro de casa. Então, essa parábola vai nos trazer essa verdade. Existem pessoas que estão perdidas fora da igreja, e existem pessoas que estão dentro da igreja e estão perdidas. Mas por que elas estão perdidas dentro da igreja? Porque essas pessoas nunca nasceram de novo. Porque essas pessoas nunca tiveram. Muitas pessoas pensam que ser cristão é ir para a igreja, é ir não faltar nenhum culto, é fazer determinadas obras. Mas ser cristão não é isso. Ser cristão é ter esse verdadeiro encontro com o Pai amoroso e receber perdão desse Pai amoroso. Reconhecer que é pecador e que precisa de perdão. E era assim com aqueles fariseus, né? Eles estavam o tempo todo dentro das sinagogas, de acordo com a história, né? Dentro da presença de Deus, mas estavam perdidos. Né? Estava tendo aquele relacionamento com a Torá, mas nunca nasceram de novo. Mas existiam pecadores e publicanos que nunca poderiam entrar numa sinagoga e Jesus estava ali naquele momento buscando. Então, existem esses dois tipos de pessoas, é o que essa parábola nos mostra. A segunda aplicação que eu trago para nós é o seguinte: talvez você esteja na condição do filho pródigo e me diga, mas Luan, você não tem noção das coisas que eu já fiz, dos pecados que eu já cometi e cometo. Eu quero te dizer que Deus é rico em perdoar. Ele está com os braços abertos, assim como aquele pai amoroso, disposto a te oferecer perdão. Independente do que você é, independente do que você fez,
Deus está sempre a nos conceder perdão. Marcos, no capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: tendo Jesus ouvindo isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Então Deus, Jesus Cristo, ele veio justamente para conceder perdão àqueles que reconhecem os seus pecados. E terceira aplicação que eu trago para você nessa noite: talvez você já seja um cristão, talvez você já tenha um relacionamento com Cristo, você já nasceu de novo, mas muitas das vezes nós passamos por um período de esfriamento. Nós começamos a nos envolver com o pecado de tal maneira que a gente já não quer mais estar na presença do Pai. E Deus está nesse momento lhe convidando novamente: entre e participe da mesa. Eu estou de braços abertos para te oferecer perdão. Amém? Eu não sou muito de costume fazer isso, mas eu gostaria que essa noite você curvasse a sua cabeça e nós possamos fazer uma oração. E se essa palavra tocou no seu coração, você se reconheceu como um desses 2 filhos, como uma dessa dracma ou ovelha, eu peço que você, com um coração sincero, se abra ao seu Pai, porque Ele é um Pai amoroso e está disposto a te perdoar nessa noite. Deus, eu sou grato, Pai, a Ti, por todas essas pessoas, Deus, que o Senhor trouxe até esse lugar. Deus, eu não conheço o íntimo delas, Pai. Eu não conheço nenhuma delas. O Senhor conhece intimamente, Deus. E sabe qual pecado elas têm cometido e como têm cometido, Deus. Mas, Pai, eu quero te pedir essa noite, para aquelas que ainda não tiveram um encontro contigo, Deus, que essa noite seja essa noite do encontro, Deus. Que seja o momento, Pai, que elas venham ter um encontro verdadeiro contigo, Deus. E que o Senhor venha oferecer perdão e graça e vida. Porque a vida longe de Ti não é vida, Pai, é morte. Então, Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor as aceite de braços abertos, Deus, porque é o Senhor que vai de encontro à ovelha perdida, não é a ovelha perdida que vai de encontro ao seu pastor. O Senhor, pastor da igreja, está indo nesse momento de encontro a essa ovelha perdida, Pai. Então, que o Senhor possa restaurar, Pai, a sua vida, que o Senhor possa restaurar, Deus, a comunhão contigo, Pai. Mas também, Deus, da mesma forma, para todos aqueles, Deus, que estão em um momento, Deus, contigo, que não tem mais orado, Pai, que não tem, Pai, mais buscado ler a Tua palavra, que não tem mais procurado, Deus, se encher do Teu Espírito Santo, Pai. Eu te peço que nesse momento, da mesma forma, Deus, o Senhor esteja de braços abertos, Deus. Ofereça, Pai, perdão para essas pessoas, perdoa os pecados, Deus, porque nós somos falhos, Deus. Qual de nós daqui não somos pecadores? Todos nós pecamos diariamente contra Ti e somos merecedores, Deus, da Tua ira. Mas, Senhor Jesus, eu te peço que por Tua graça, por Teu amor, por Teu perdão, porque Tu és Deus rico em perdoar, o Senhor ofereça perdão, Deus, para essas vidas, para as nossas vidas, Deus. Pai, assim que eu te oro, Deus, já grato, sabendo que o Senhor já fez essa noite. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.